Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha que prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha. De mecânico de manutenção a diretor industrial. A jornada de crescimento é desafiadora, mas gratificante. Cada obstáculo enfrentado fortalece a determinação e revela novas habilidades. A chave é nunca parar de aprender e manter a confiança em si mesmo. Aproveitar cada oportunidade de capacitação e desenvolvimento pessoal é fundamental. A liderança nasce da experiência e da capacidade de inspirar os outros através do exemplo. Com confiança e perseverança, podemos transformar nossas carreiras e alcançar novos patamares. Acreditar no próprio potencial e buscar sempre melhorar é essencial. O futuro é brilhante para aqueles que ousam sonhar, confiar e trabalhar arduamente para alcançar seus objetivos, transmitindo confiança ao longo do caminho. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para fazer essa prosa comigo o meu amigo Paulo Marcelo Rodrigues. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui. O Paulo chegando para a prosa com Bertalha. Paulo, seja bem-vindo à prosa. Bertalha, grande abraço. Obrigado por ter feito esse convite. Para mim é um enorme prazer falar aqui para todo o seu público, né, um pouco sobre a minha história profissional, minha história de vida. Então, desde já queria agradecer muito por essa oportunidade. Bacana demais. Tenho certeza que a prosa com Bertalha vai ser muito contributiva aqui para as pessoas que visam uma carreira, olham pela perspectiva da liderança. Então, é muito importante realmente. Mas quem é o Paulo? Bom, Bertalha, o Paulo é natural da cidade de Lorena, formado em engenharia mecânica. É, eu possuo mestrado na área de engenharia de materiais, casado com a Lisley há 16 anos e pai de duas filhas, né? Isadora e Maitê, uma de 8 e a outra de 11 anos. Então, hoje eu estou na posição de diretor de negócios da ArcelorMittal Sul-Fluminense, né? São duas plantas da ArcelorMittal Longos Brasil, na região do Rio de Janeiro, uma fica na cidade de Resende, a outra na cidade de Barra Mansa. Eu estou nessa posição já há 2 anos, né? Então, assim, desafio muito grande. Eu vim da área de manutenção, sou oriundo da área de engenharia e manutenção, e hoje ser o responsável, né, pela operação dessas duas plantas, com um enorme desafio de performance, de segurança, de custo de performance, e também um desafio de projetos de expansão que estão em andamento aqui nessas duas plantas. Então, esse é o Paulo, né? Situando um cara que gosta muito de esporte. Eu tive a minha vida infantil e familiar toda dentro do esporte. Também me dediquei bastante aos estudos e hoje, é claro, me dedico ao trabalho e à família. Aliás, essa é a história que você vai contar nas linhas aqui da Prosa com a Bertalha e falar um pouco de onde você saiu até onde você chegou, que é fantástico. Parabéns aí pela sua carreira. E vamos pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, o Paulo, curtir, acionar o sininho de notificação e curtir o Paulo, né? Dá uma curtida, já que É isso você aí. veio voluntariamente aí contribuir com o nosso canal, com o seu conhecimento, com a sua experiência. Fala um pouco desse tema para a gente. Eu acho esse tema muito fantástico, muito bacana, o Paulo. Comenta um pouco. Eu acredito, sabe, Bertalha, muito que a história nossa história ela pode servir como exemplo, né, para as futuras gerações e para as pessoas que estão à nossa volta. Existe às vezes a gente vê muito na internet, né, alguns memes, algumas questões, umas frases motivacionais que falam assim,
nunca desista. Tem muita gente que se inspira em você, né? E pode ser que a sua história ela seja inspiradora e marque a vida de uma outra pessoa. Eu tive na minha vida diversas pessoas que me inspiraram, pessoas com quem realmente eu aprendi, e eu realmente considero, né, que eu aprendi muito, muito mais na vida profissional, claro, sem desvalorizar o banco da escola, né, porque a escola é importantíssimo, o conhecimento técnico ele é importantíssimo, mas eu tive muitas pessoas que me inspiraram ao longo da minha vida. Então, eu acho que eu compartilhar essa minha história, né, de começar lá embaixo como técnico de manutenção, como mecânico de manutenção, e chegar nessa posição que eu cheguei agora, pode servir de inspiração e pode motivar, né, muitos jovens, muitas pessoas que estão no caminho, que viveram, que estão vivendo as mesmas dificuldades que eu vivi do passado, né, e saber que tem esperança e que existe, né, se a gente trabalhar duro, a gente consegue atingir o resultado lá na frente. Eu, sinceramente, né, eu olho para a minha história com grande orgulho. Eu sou a primeira geração da minha família que tem, né, essa projeção no mundo, aí no mercado, vamos dizer, no mercado é, industrial, né? E eu fico muito feliz por ter alcançado isso com muito esforço e com o apoio de toda a minha família. Então, eu acho esse tema relevante mais para servir como uma inspiração para quem talvez esteja no caminho pensando em desistir, será que vale a pena? Ou que está muito próximo já de atingir o resultado, e a gente fala, ó, aguarda que daqui a pouquinho o resultado está ali do outro lado da porta. Então, assim, talvez essa seja, assim, a grande relevância desse tema que nós vamos conversar aqui nessa prosa agradável aí. Oh, que legal, que bacana. É exatamente esse é o nosso grande objetivo, ou seja, deixar um legado, né? Mesmo que seja através de palavras, mas eu tenho certeza que as pessoas que acompanham aí dentro da organização e liderança pelo exemplo é o que não falta na sua carreira. E pensando na sua carreira, o Paulo, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua trajetória profissional? Acho que não foi um só, talvez vários, mas conta um pouco para a gente. Eu vou elencar dois assuntos que eu gostaria de abordar aqui, Bertale, que são relativos ao que eu passei durante essa trajetória. Eu acho que para mim, estudar, né, fazer faculdade trabalhando foi um desafio enorme, né? Eu, como disse, né, nessa época da faculdade, eu estava trabalhando numa empresa longe da minha, 40 quilômetros longe da minha casa, e a faculdade era 60 quilômetros, era mais 20 quilômetros longe da empresa que eu trabalhava, e depois, à noite, eu retornava esses 60 quilômetros para ir para minha casa. Então, eu saía de manhã às 4 da manhã para pegar o ônibus para ficar no turno lá na manutenção, eu era o plantão da manutenção no turno lá dessa empresa, e depois eu saía do turno lá por volta de 15, 16 horas, ia direto para a faculdade, né? Nesse intervalo de 16 às 19 horas eu estudava, fazia algum trabalho, lia algum artigo, ou seja, trabalhava para que eu não precisasse ter que estudar tanto no período das provas, e depois acabava a aula às 11 horas, eu tinha que retornar para minha casa meia-noite, chegava por volta de meia-noite, né? Aí tinha minha mãe lá me esperando com a janta, me esperando já com a roupa que eu ia usar no outro dia, e para me dar um pouco de carinho também lá, minha mãe, né? Meu pai viajava muito, meu pai é caminhoneiro, viajava muito, então assim, quase não via meu pai em casa, mas a minha mãe sempre estava lá para me ajudar e me apoiar nesses momentos. E aí, esse momento realmente foi muito duro. Esse momento eu pensei em desistir diversas vezes. Será que vale a pena? No momento em que o Brasil, né, na época a gente via no Jornal Nacional que engenheiro se formava para montar carrinho de lanche, para vender hot dog, cachorro-quente na praça. Então, assim, será que vale a pena? Mas no final, né, eu sempre confiava que tudo ia dar certo no fim. Eu sempre tive essa esperança, eu sempre tive essa perspectiva. E um outro ponto que eu queria trazer aqui, né, é que as coisas, elas, na vida da gente, ela não acontece assim com um roteiro pré-definido, né? Existem muitas mudanças. Às vezes você chega num lugar e quer ficar ali naquela posição ou naquele emprego ou naquela empresa por um determinado tempo. Você fala, vou me aposentar aqui, mas as coisas acontecem de certa forma que você é obrigado a mudar ao longo do caminho.
E eu sempre fui, nessas mudanças, eu sempre tinha a seguinte reflexão: eu buscava entender a mudança e sou assim até hoje. Eu tento entender a mudança, e uma vez entendendo, e a mudança fazendo sentido para mim, eu tirando todas as dúvidas, eu mergulho de cabeça, vou e não olho para trás. Porque a gente não pode ter dúvidas, daquilo que a gente está fazendo. Então, essa outra característica, de adaptar as mudanças, primeiro, foi um desafio, porque eu tinha que buscar entender, mas a partir do momento que eu entendi como funciona, o meu cérebro, como funciona a minha inteligência emocional, eu comecei a virar a chave muito rápido. E eu acho que no começo o que era uma dificuldade se tornou uma qualidade, né? Então eu vejo muito esses dois pontos para mim de dificuldade. Primeiro, essa questão de estudar e trabalhar é pesado, mas eu tenho certeza que quando eu fui para ser recrutado por algumas empresas, fez muita diferença na minha carreira profissional ter uma experiência industrial. E o segundo ponto, essa dificuldade de se adaptar às mudanças, mas que eu virei a chave rápido quando eu comecei a entender como é que funcionava a minha cabeça. Então, a gente ter esse autoconhecimento é muito importante para que a gente possa seguir adiante, né? Que bacana, é fantástico isso aí que você comentou. Aliás, eu acabo olhando o meu passado aqui, também tive a minha vida, né, dessa forma, ou seja, trabalhava na velha e querida Gessilever, né, o IBM, e estudava ao mesmo tempo. Eu queria fazer uma pergunta para você, já alinhado com esses desafios, o Paulo. Como é que você superou durante esses momentos difíceis? Se mantendo motivado. E eu vou embalar uma outra pergunta dentro disso que você comentou, e até para complementar esse lado da motivação, que eu acho que é essencial, é crucial aqui. É, em que, ou na sua opinião, quais habilidades, isso é importante, quais habilidades foram essenciais para o seu crescimento? Então, eu queria que você falasse de manter-se motivado e, ao mesmo Uhum. tempo, das habilidades para você crescer, Paulo. Ok. Eu acredito muito na questão da motivação, é que a gente pode ser a pessoa mais automotivada, mais para cima, mais esperançosa. Um dia você vai acordar e você não vai estar tão motivado e tão automotivado assim, sabe, Bertalho? Então, eu acredito muito que quando a motivação, às vezes ela dá uma baixada, ou quando acontecem coisas na sua vida que você tem que dar aquela respirada para começar de novo. Aí, nesse momento que você está respirando, esse momento pode ser curto ou pode ser longo, aí entra a disciplina. E a disciplina eu aprendi no esporte, né? O esporte, a disciplina, eu sempre joguei basquete, sempre estive envolvido muito com o esporte, e a disciplina é aquilo, você saber acordar de manhã, você esteja motivado ou não, você vai ter que fazer aquilo, doa quem doer, né? Custe que custar, você vai ter que fazer aquilo. Então, eu acredito muito que ninguém é 100% automotivado todos os dias, né? Mas eu busco sempre internamente a automotivação, eu busco sempre estar motivado, eu busco olhar os desafios como grande oportunidade de crescimento. Eu posso listar, não tem nenhum desafio que eu enfrentei nessa minha carreira que eu falo assim, não posso tirar nada disso aqui eu vou excluir, vou zerar na minha cabeça o que aconteceu e não vou aprender nada com isso. Pelo contrário, a gente aprende muito com isso. No esporte, a gente aprende mais com as derrotas do que com as vitórias, e na vida profissional é o mesmo. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Então, assim, eu acredito muito que quando a motivação, ela vai embora, entra muita disciplina. As duas estão ali do lado. Então, é difícil realmente ser automotivado. A gente é cobrado por uma série de fatores, né? A gente tem diversas responsabilidades. Eu, no meu caso, tenho a responsabilidade frente a essas duas unidades hoje, tenho a responsabilidade frente à minha família, tenho a responsabilidade frente aos stakeholders que estão em volta aqui da empresa que eu trabalho, tenho as responsabilidades do local onde eu moro, da comunidade que eu estou envolvido, com a própria sociedade. Então, assim, às vezes, você se vê com um tanto de coisa por fazer. É claro, e tem dias que a motivação não vem, tem dias que você não está automotivado, tem dias que são tantos assuntos pendentes para resolver que você tem que fazer com disciplina. Então, eu acredito muito
nessa questão da disciplina. A disciplina é que faz eu acordar todo dia, 4:30 da manhã, e saber que eu tenho que ir na academia treinar. Tô motivado a ir treinar todos os dias com esse frio que fez esses últimos dias? Não tô, né? No verão, tô motivadaço, porque tá calor, o tempo tá bom, você quer sair da cama logo para ir treinar. Mas eu acredito muito na disciplina, e a disciplina é que faz com que a gente não pare, que faz com que a gente avance, que faz com que a gente ganhe resistência, né, para passar por tudo isso. E o que eu vejo muito, assim, que foi importante no meu processo de aprendizado, todos os projetos, todas as situações, todo quebrava o equipamento de madrugada, parava a Kombi lá na porta da minha casa para me levar para a empresa lá, para poder ajudar na correção. Eu sempre tirei uma lição desses eventos. Eu sempre falei assim, ó, eu estou indo para lá para trabalhar, né, para voltar o equipamento a produzir, para a empresa produzir, para pagar meu salário, mas tem uma coisa que está aí dentro que ninguém vai tirar de mim, que é o conhecimento que eu vou extrair dessa situação. Então, eu acredito que eu aprendi muito com pessoas que trabalharam comigo, pessoas mais experientes. Eu sempre ouvi bastante essas pessoas mais experientes, né? Eu sempre tive um bom relacionamento, respeitei essas pessoas mais experientes. Então, a troca, né, ela vem muito mais fácil, porque daí eles também começaram a trazer e me ensinar muito das coisas. Aquele senhorzinho cabeça branca lá da manutenção, que tinha aqueles caderninhos tudo cheio de graxa, que anotava quanto que era a folga do rolamento, do redutor tal, eles começaram a me dar esse mundo de informação. E daí eu comecei a me transformar num excelente técnico, aprendendo essas coisas com eles. Então eu acredito muito nessa boa relação, né, que eu sempre tive com as pessoas, acredito muito que eu aprendi com as experiências que eu vivi, e tudo, todo e qualquer projeto, assim, é igual eu estou te falando, né? Eu acredito muito na escola, eu acredito muito na educação, eu acredito muito que você sentado lá no banco da escola, você vai aprender um monte de coisa. Mas se você puder aprender aquele monte de coisa que está lá colocando na prática, é uma história muito diferente. E eu tive, né, o privilégio de ter isso na minha carreira. De tudo que eu vivenciar no curso técnico, eu estou aplicando diretamente lá na onde eu trabalhava. De tudo que eu estava vivenciando na engenharia, eu olhar na prática como funcionava. Então, isso realmente me abriu para um mundo de oportunidades, para um mundo de descobertas, de coisa que eu podia, né, atuar e trazer benefícios para a minha carreira. Então, eu acredito muito nesse negócio do aprendizado lá, que a gente fala muito, isso tem até a teoria, né, que é 70, 20, 10, 70% é fazendo, 20% aprendendo, o 10% é ouvindo, uma coisa assim, ou inverte Aham, o 20 aham. com 10, né? Então, eu acredito muito e digo, tá, que isso é realmente verdade. Eu sou uma prova viva de que eu aprendi muito mais fazendo e ouvindo do que propriamente sentado num banco estudando, né? Então, assim, eu acredito muito que o aprendizado vem da prática. Maravilha. Paulo, fantástico, meu amigo. Nós estamos encerrando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, Paulo. Vamos fazer o Uhum. seguinte, vamos tomar uma água, um café, vamos chamar aqui a dona Corujinha e voltamos para o segundo tempo. Pode ser? Ok, combinado. Vamos dar uma respirada aí, que tem mais coisa bacana aí para a gente comentar nessa prosa. Perfeito. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui. O Paulo Marcelo, que está trazendo uma contribuição muito legal, falando de sua experiência de vida. E aí eu queria entrar num outro ponto, o Paulo, que é o lado da liderança. Eu queria refletir um pouco sobre isso. Porque Uhum. você contou a sua história dos estudos, ali, meninão, né, elogiando a família que te deu todo o suporte, todo o respaldo, bacana demais isso, né? Você foi lá o mecânico, né? Mas você ascendeu na sua carreira, ocupando uma posição. Então, conversando um pouquinho sobre liderança, como é que você desenvolveu suas competências no lado da liderança, Paulo? Ô, Bertalha, eu acredito muito que a liderança, ela começa, né? Desde quando a gente nasce lá e é criado pela sua família, os aspectos do meio onde você está envolvido lá, né, da família, ela já começa a te moldar para
para essas questões da liderança. Então, eu acredito muito, né, que a criação do meu pai, da minha mãe, me passando os valores do que é certo, do que é errado, né, isso já começou a me moldar lá atrás. E depois, né, a gente vindo para a área industrial, vindo para o mercado de trabalho, eu acredito que a convivência, né, e olhar outros líderes com quem eu trabalhei e inspirar no exemplo que eles me deram, né, de estar presente, de estar sempre na área, de, de, de falar e cumprir, de ter um bom relacionamento com a equipe, de ter humildade para sempre aprender. Eu também pude, experimentar, eu não fui líder, né, quando eu comecei, não fui líder, fui liderado e também ter a possibilidade de que às vezes você não é líder, mas você está em determinados momentos num papel, numa liderança situacional, né? Às vezes eu não sou o líder, o supervisor da manutenção, eu não era, mas eu era o cara responsável por trocar um rolamento de uma bomba. E eu estava com outros mecânicos lá nessa atividade. Então, ali eu acabava exercendo uma liderança situacional. E aí aquilo que você vê que é legal, aquilo que você vê que funciona, você começa a trazer como prática para sua vida, né? E hoje, atuando, né, como uma liderança no nível que eu tenho lá o tático, o operacional e o estratégico, eu vejo que no tático operacional preciso de muita presença, né? Eu preciso de estar na área, eu preciso de estar conhecendo os processos, eu preciso de estar envolvido em tudo aquilo que acontece, segurança, principalmente pelos aspectos da segurança. Segurança na empresa que eu trabalho hoje, na ArcelorMittal, é um valor negociável. Então, assim, sempre a gente que está na área, a liderança, ela tem que ser vista e percebida, porque isso acaba trazendo também um pouco de inspiração lá para os funcionários que estão na área. Então, eu tenho muito esse papel de dosar, né? De ir para a área e a parte do estratégico. Então, e na parte do estratégico, eu tenho que delegar mais, confiar mais e dar mais feedbacks para a equipe, né? Porque nós estamos falando do que vai acontecer para frente e às vezes também ter esse direcionamento é muito importante. Então, eu sempre tive, né? Eu sempre gostei mais de trabalhar numa liderança que é uma liderança que ouve, que colabora, que tem abertura para ouvir, né, a equipe. Então eu tento praticar muito isso. Foram os momentos, né, foram pensando da minha carreira, os líderes que eu tive que me deram essa oportunidade, ou que davam a oportunidade da equipe de ter esses tipos de comportamento, foram onde a gente teve maiores e melhores resultados. Então eu acredito muito nisso de construir a liderança junto com a equipe. É claro que tem momentos que a gente recebe diretriz, e diretriz, como o próprio nome diz, a gente sabe que não é discutível, não é negociável. A gente tem que fazer, cumprir. Mas eu acredito muito nessa minha vivência, né? Que eu passei por todas as cadeiras dentro da manutenção, por exemplo, fui contratado, contratei, desliguei pessoas, né? Só não fui desligado ainda, graças a Deus. Sempre mudanças para melhor, mas imagino como isso deve pesar, né, do desligamento. Então, eu tento sempre trazer essas experiências de tudo que eu vivi e aprendi muito com tudo isso, sabe? Então, fazendo um resumo dos aspectos da liderança, de como eu desenvolvi essas competências, foi mais uma vez com muito aprendizado, com muita vivência diária, com muita vivência com pessoas, né, diversas. Já tive chefe mulher, já tive mulheres trabalhando. Hoje tem muitas mulheres trabalhando comigo, né? Então, assim, eu acredito muito na diversidade, não só na diversidade de homem e de mulher, mas em todas as diversidades que a gente tem hoje, né? E acredito que isso realmente é um diferencial. Hoje, as unidades que eu sou responsável, que são aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um ambiente, né? Muito diverso, e a gente acredita que os bons resultados que a gente vem colhendo é fruto dessa diversidade. Então, é, a liderança é um aprendizado, e até hoje eu venho aprendendo. Agora precisa aprender como é que nós vamos tratar, né, dessa geração que está vindo, como é que nós vamos trazer, engajar essa geração aí que hoje está no mercado, que é uma geração que tem os resultados rápidos na mão ali, né? Pesquisou na internet, dá um Google lá, já tem a resposta,
a velocidade deles para resolver problemas é diferente da nossa. Como é que nós vamos engajar para eles virem trabalhar numa siderúrgica, numa indústria de base? Então, a liderança é um constante aprendizado. A gente continua e segue aprendendo todos os dias. Maravilha. O Paulo, me diz uma coisa. Eu notei que lá no princípio você fala muito da família, você falou dos seus pais, você Uhum, falou da uhum, esposa, né, da relação familiar e tal. Eu queria fazer uma uhum. pergunta para você, porque uma das coisas que nós sofremos, nós executivos, né, é exatamente a busca da qualidade de vida, a busca do equilíbrio entre a vida pessoal e familiar e a vida profissional. Que dicas você traria para as pessoas que estão nos ouvindo com relação a esse ponto, Paulo? Eu acho que primeiro, Bertalha, a gente tem que ter na nossa equipe pessoas melhores que a gente, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem que ter pessoas melhores que a gente. A liderança também tem um papel muito forte em formar times, né? Formar times de alta performance. Então, eu acredito muito na equipe. O líder também tem que saber delegar, porque se ele não souber delegar, acaba que as pessoas nunca vão ser colocadas à prova e nos momentos de crise você não pode contar com essas pessoas. Então a delegação ela é muito importante. O feedback, né, para direcionar essas pessoas. E o que eu tento fazer, né, eu assim, eu vivi manutenção. Teve épocas que eu fiquei 6 meses já sem ter um dia de folga. Teve épocas que a gente, quando estava colocando em operação a planta aqui de Resende, eu trabalhava, sei lá, 16, 18 horas por dia. Então, assim, já tive momentos críticos na minha vida, momentos até que eu pensei que a solução era abandonar aquele posto, abandonar aquela carreira, sair daquela posição de onde eu estava. Mas refletindo, no final, como que eu saí disso? Capacitando a equipe, formando, preparando. Então, todos os momentos que eu estava aqui com essas pessoas, eu sempre trazia elas para o meu lado para aprender o que eu estava fazendo, para que depois elas pudessem multiplicar também. Então, hoje eu acredito, né, que o equilíbrio passa muito por uma formação de uma boa equipe. E eu tento, né, todo momento olhar para a equipe que eu tenho e saber os pontos aonde eu preciso melhorar, onde eu preciso ser mais estratégico, onde a qualidade das pessoas que estão lá. E isso, né, é claro, te dá uma segurança e te dá um certo descanso. Mas tem um outro fator que para mim é importantíssimo, né, que é a questão da estabilidade operacional. E a estabilidade operacional, para mim, ela tem um tripé, né? O tripé do método, né? O tripé do equipamento, de ser o conhecimento técnico do equipamento. Então, tem o método, o conhecimento técnico das pessoas daquele equipamento e a liderança. Então, esse tripé, ele bem estabelecido, você começa a ter áreas com uma certa estabilidade operacional. E essa estabilidade operacional ela com certeza te dá, né, mais possibilidades de você ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu hoje, né, estabeleço, eu chego nas plantas, o horário da gente entrar é às 8 da manhã, mas eu chego todo dia às 7h30, então eu tenho um momento meu aqui de fazer o ritual, de ver como é que está a agenda, tudo que eu tenho que fazer, e já listar, né, tudo aquilo que eu preciso fazer naquele dia, e aí tentar sair da usina aqui no máximo 18 horas. E aí, uma vez que eu saio daqui, só mesmo atendo aquelas ligações urgentes, né? As ligações, porque mensagem de WhatsApp, essas coisas que podem esperar para outro dia, eu tento ficar um pouco longe disso, né? Porque hoje, se a gente quiser, a gente fica infoxicado, né? Muita informação. Então, a gente fica. E você está em casa e está vivendo o turno aqui da usina. Então, não é isso que eu quero. Quando eu estou em casa, eu quero priorizar lá o convívio com a minha esposa, o convívio com as minhas filhas, né? O convívio lá com os amigos e para poder buscar esse equilíbrio. E é claro, né? A gente precisa cuidar sempre do corpo, da alma e do espírito. E eu tento, né? Nesses períodos que eu tenho de descanso, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar da família para que a gente possa seguir avançando, senão a gente não aguenta, né? Não tem, não vejo o líder hoje
que fique 100% só trabalho, né? Precisa de ter esse escape, porque hoje as demandas são altíssimas, a cobrança por resultado altíssima, as entregas, elas cada vez mais são mais desafiadoras e a gente precisa estar realmente, quando estiver aqui no trabalho, 100% focado naquilo que a gente tem que entregar. Que bacana, fantástico, Paulo. Legal demais, realmente. Paulo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui. Uma prosa fantástica, realmente. E eu queria, a gente ouviu tanta coisa boa na sua carreira, como é que você conseguiu chegar até onde você chegou, e isso é extremamente elogiável, né? Para quem está começando, o Paulo, qual conselho você daria para essas pessoas ou para aquela pessoa que está em início de carreira? Você falou de educação, você falou de disciplina, você falou de liderança. O que que você aconselha? Bom, eu acho que o caminho básico, né, que a gente tem para quem está começando, que eu teria aqui para passar para quem está começando é o seguinte, né? A gente tem que aprender a não desistir nunca. A gente tem que criar esse hábito de não desistir nunca. É difícil, não é fácil. A gente acaba no caminho tendo muitos obstáculos, mas aí tem algumas, né? Algumas questões, assim, tem alguns que a gente pode trazer para os obstáculos lá e para a nossa vida, que vão dar o suporte para nós, né? Alguns suportes, eu queria dizer, né? Eu acho que a família é importante, né? A família, para mim, esteve sempre ao meu lado. Eu tive oportunidades internacionais de sair do país para trabalhar em empresas fora do país e eu optei por ficar próximo à minha família, né, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos e também ter encontrado a minha esposa me deu um direcionamento. Eu e ela, a gente é muito parceiro. Ela sempre esteve do meu lado nos momentos difíceis, nesses momentos que eu trabalhava 16 horas, ela sempre me apoiou e aprendeu um pouquinho de manutenção também nas ligações da madrugada. Então a gente tem que ter um bom suporte, né? Com quem está começando, tem que ter muito esse bom contato com a família, aprender com os mais velhos, né? Às vezes a gente acredita que as pessoas, o pai, a mãe, o tio, a avó, chega para dar conselho para a gente acha que ele é chato, mas não é, tá pensando no nosso bem lá no futuro. Então eu acredito muito nessa bom convívio familiar. Eu acredito muito que não é estar nas melhores faculdades que vai dar a carreira de sucesso que você espera, é estar, né, você ser o melhor da faculdade que você está. Eu acho que a gente é uma competição, nós com a gente mesmo, não é a gente com ninguém, não é a gente com o colega do lado, não é a gente com a faculdade A, não é a gente com a faculdade B. A gente tem que buscar fazer sempre o melhor de nós e é isso. E quando faltar motivação, entrar a disciplina, criar esse hábito. Pô, tá difícil, te fui mal na prova, não estou conseguindo passar dessa matéria. Saber que você tem que, se faltar motivação, aí tem que entrar a disciplina, e é a disciplina que vai te levar para que você não desista nunca. Então, eu acredito muito nisso, sabe? De família, de ter bons hábitos de manter a disciplina, de tentar buscar automotivação, um pouco de inteligência emocional também, né? A gente não pode também, tudo aquilo que chega para nós, a gente achar que é uma verdade absoluta e assumir aquilo para a nossa vida. A gente tem que saber ter filtros para cada momento da vida e para cada local que você está e assim, hoje, né, o futuro ele é muito promissor para os jovens, né? Hoje a gente vê inteligência artificial, a gente vê robotização, a gente vê resultados que agora a gente busca esse tipo de melhoria para buscar os resultados exponenciais, porque antigamente a gente buscava com automação, hoje já é outro, né? Uma análise de dados global. Então, eu acredito muito que essa questão da inteligência artificial, da robotização, da tecnologia e inovação vai atrair cada vez mais os jovens, né, para dentro do mercado de trabalho e eles podem ter aí um futuro brilhante, depende, é claro,
né, do comprometimento, da dedicação de cada um. Eu acho que o resultado de cada um é aquilo, depende de si mesmo, né? Existem pessoas que dão certo em qualquer lugar, basta ter foco, disciplina e fé. Tá bom? Maravilha, meu caro, perfeito. Paulo, gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertália. Não, eu que agradeço, sabe, Bertalho? Parabéns pelo trabalho aí que você faz, na prosa aí, né? Eu acredito que tem grandes exemplos lá para que todos possam se inspirar. Hoje é uma outra fonte de aprendizado, né? A gente ouvir essas palestras que estão online, podcasts, enfim. Eu tento, nos momentos que eu estou em deslocamento, né? Sempre ouvir algo para poder aumentar o meu repertório, porque hoje a gente tem informação muito fácil, né? Na minha época, lá quando eu comecei, quisera eu ter um curso online de inteligência emocional e acelerar muito mais o meu aprendizado. Então, assim, parabéns, que trabalho fantástico que você faz. Eu gostaria muito de agradecer você mais uma vez, né, por essa oportunidade. E estou à disposição aí para as próximas prosas. Se quiser falar de algum outro tema mais abrangente, sigo à disposição aqui, tá bom, meu amigo? Gratidão enorme, um grande abraço para nossa amiga em comum, a Célia Queiroz, né? Ao infinito e além, Paulo, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. E lembrando as pessoas que Prosa com Bertalha está lá no Spotify. É só procurar Prosa com Bertalha no Spotify que você consegue ouvir aí no seu carro, no seu sofá ou na sua caminhada. Um grande abraço, que a força esteja com todos vocês. Tchau, tchau.